Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor me deu para esse tema, e fica em 2 Timóteo. Se você puder abrir a sua Bíblia, nós não temos muito tempo, mas o Senhor me ajuda. Fala aí, Senhor, ajuda ela, que ela consiga seguir o esboço. Senhor, mas que o Senhor tenha liberdade para agir. É difícil para mim seguir o esboço, gente, vocês não sabem como é difícil, mas vai dar certo, amém? Vocês estão orando por mim? Cadê as intercessoras? Glória. O Senhor me deu alguns sonhos, como eu comecei a compartilhar ontem, mas eu só tinha 10 minutos para poder espremer o azeite. Foi difícil. O Senhor me deu alguns sonhos durante esse ano, e um dos sonhos, o Senhor mostrava um grande selo. Era grande o selo. E eu lembro de estar perguntando para a pessoa que estava manuseando aquele selo antigo, marcado, prensado. E naquele selo tinha uma frase, e eu não sabia traduzir aquilo. Eu falei, mas o que significa tudo isso? Eu acordei, fui pesquisar o que significava aquela palavra, e ali começou a nascer a pregação de hoje. Isso tem 3 meses. Em um dos últimos encontros de mulheres, o Senhor me deu uma visão de anjos entregando cartas. E foi pontual, porque eu vi a cor do envelope. E era lindo, a visão que eu tive foi tão linda, que eu saí daqui, eu falei, Senhor, mas o que estava escrito naquela carta? Por que eu não recebi uma carta? Porque quando a gente tem um dom de visão, a gente vê para o outro. Mas para a gente, o Senhor tem que usar outro profeta, porque para a gente não funciona. O dom é isso. O dom que o Senhor te entrega não é para você, é sempre para servir o outro. E aí o quebra-cabeça começou a ser montado, eu entendi a questão do selo, entendi a questão da carta. Eu falei, Senhor, eu sei o que o Senhor quer, que eu ministre para essas mulheres nessa conferência. E o texto que nós vamos ler fica em 2 Timóteo, e é um texto pouco conhecido, mas muito profundo. E eu vou fazer a leitura breve, depois vocês leem com calma. Timóteo é um livro muito pequeno, e é prazeroso de ler. Você vai ler ele em uma tarde, e vai sair chorando com certeza. Então, eu encorajo você a ler Timóteo, combinado assim? Amém? Vamos lá. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa de vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, o meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações, lembro de que, em lágrimas, o desejo muito de vê-lo, para que a minha alegria fosse completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou um prisioneiro dele. Mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou para uma santa vocação. Não é virtude das nossas obras, mas por causa da própria determinação da graça. Essa graça nos foi dada por Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida, a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei que tenho crido e sou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até que o dia que Ele venha. Retenha com fé, o amor de Cristo, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Esse texto está sendo escrito pelo querido apóstolo Paulo, uma última carta, a última carta de Paulo. E eu quero orar com você porque o Senhor vai trazer à sua memória algumas coisas que Ele gerou desde o dia que você aceitou Jesus, e que Ele possa ter acesso ao seu coração e à sua mente nessa tarde. Senhor, eu apresento a Ti essa palavra. Senhor, eu sou apenas instrumento. Eu não sou uma pregadora,
eu não sou uma palestrante, Senhor, eu sou apenas uma mãe, uma esposa, uma dona de casa, que o Senhor tirou da zona de conforto e me deu um comando. Eu estou aqui em obediência e agradeço a Deus porque o Senhor me escolheu. Que o Senhor possa despertar mulheres, Senhor, nesse tempo, em todas as áreas de atuação profissionais, Pai, para entender o seu chamado e o seu propósito. Que elas possam, Senhor, trazer à memória o dia em que elas levantaram a mão e aceitaram o Senhor como o único e suficiente Salvador. Senhor, que nós possamos manter essa chama acesa, Pai, do primeiro amor, que esse amor não se esfrie, que nós não tenhamos vergonha do Teu Evangelho, e que nós possamos pregar em tempo e fora de tempo. Usa essas mulheres como um instrumento para proclamar o Teu nome. É isso que eu te peço nessa tarde, em nome de Jesus, e todas digam amém. A Bíblia não conta em detalhes sobre a morte de Paulo, mas nós temos vários escritos dos pais da fé sobre a morte dele. Se você não conhece, Clemente de Roma, Eusébio de Cesareia, Tertuliano, todos eles trazem informações e detalhes sobre o dia em que Paulo morreu. Paulo voltou a Roma na primavera do ano de 67. Acompanhado somente por Lucas. Lembra de Lucas? O médico. Depois de ter ficado livre da primeira prisão, que foi relatado para nós em Atos. Ele teria voltado, segundo os escritos, para ajudar a igreja de Roma, que estava sendo dizimada pela autoridade romana, particularmente por Nero, sob a acusação de ser responsável pelo famoso incêndio, e atribuiu tudo isso a Nero. Paulo, então, volta a Roma com Lucas e encontra pousada às margens do rio Tigre, ali na ilha de Tiberíades. Você consegue imaginar? Ele saiu da prisão, ele acabou de sair da prisão, ele já vai para uma outra missão. Ele encontrou com Lucas e agora ele vai para Tibra, na ilha de Tiberíades, para começar uma nova missão. Paulo não parava. Ali ele ficou durante um tempo ajudando alguns cristãos, quando foi surpreendido por soldados romanos, foi preso, acusado de chefiar uma seita cristã, que era responsável pela desgraça que havia acontecido em Roma. Neste segundo cativeiro, a situação agora era completamente diferente. Agora a situação mudou. Agora, ele era um preso político, cidadão romano com direitos de alugar até uma casa, inclusive lá em Roma, ficando em uma prisão domiciliar. Aqui, na segunda prisão, ele é jogado num calabouço, tratado como um prisioneiro comum. E diz um dos pais da igreja que ele arrastava grilhões e era tratado como um malfeitor. E você pode ver isso lá no capítulo 2 de Timóteo, no verso 9. Pelo que suporto aflições e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não ficará presa. Eles tentaram prender Paulo com a intenção de parar a palavra. Coitados, tem como parar a palavra? Tem como prender essa mensagem em algum lugar? Enquanto Paulo estava preso na segunda prisão, ele começa a escrever mais cartas, mais cartas. Ali Paulo ficou completamente isolado, porque não somente alguns dos seus auxiliares o abandonaram, foram embora. Mas os seus amigos de Roma não conseguiam mais ir visitá-lo. E ele gostava de receber a visita dos amigos. Na primeira prisão ele podia receber visitas, na segunda ele já não podia. Na primeira prisão ele alugou uma casa, ficou dentro de uma casa, hospedado e preso, em prisão domiciliar. Na segunda, um calabouço, fechado, sozinho, esquecido e abandonado pelos seus amigos. Agora, Paulo enfrenta um dos maiores momentos, na minha concepção, o maior momento mais difícil da vida dele. Houve um primeiro interrogatório onde permitiram que o próprio Paulo fizesse a defesa dele. Ele não tinha advogado, ele não tinha ninguém para poder ajudá-lo ali, para poder intervir, e ele mesmo foi o advogado dele. Nesse primeiro interrogatório, parece que tudo foi muito bem. Paulo se saiu bem, e a notícia é: vamos para um segundo interrogatório. E Paulo continua escrevendo a carta. E nesse momento ele senta para escrever para Timóteo.
Após o primeiro momento que ele é julgado, ele senta para escrever uma carta. Agora você imagina, você sendo sentenciado, julgado, sozinho, e só o que você tem é um papel e uma caneta. É o que ele tinha. Ali ele escreve uma carta, no qual nós acabamos de ler, e nós não sabemos se essa carta chegou na mão de Timóteo, porque a Bíblia não diz se Timóteo teve acesso a essa carta, mas eu, quando li essa carta, eu me via no lugar de Timóteo. Então, eu quero encorajar você, durante essa ministração, se colocar no lugar de Timóteo. Combinado assim? Toda vez que eu ler Timóteo, você vai colocar o seu nome aí na sua cabecinha, porque essa carta é para você. Essa carta é para esse tempo. Essa carta é atual. É atual, é para esse tempo, é para a igreja desse tempo que está se perdendo e perdendo a sua essência. De volta no calabouço, ele escreve a carta. Ele tinha esperança de ver o Timóteo pela última vez, embora tivesse receio de que fosse tarde demais. No outono daquele mesmo ano de 67, foi agendada e realizada a segunda sessão do tribunal, o segundo interrogatório, que desta vez termina com a sentença de morte. Paulo, então, foi levado por um grupo de soldados, passando ao lado da pirâmide de Cestia, a ramagem pelo terreno onde hoje está a Basílica de São Pedro, onde está o túmulo de Paulo. Se você for lá hoje, ele foi enterrado ali. A seguir, os carrascos, os soldados, levaram deixando a estrada, entrando à direita pela pastagem, até um local onde ele seria executado. Ele foi colocado ali, e a sua cabeça foi decepada por um único golpe de espada. Nós não sabemos se o esperado Paulo com Timóteo teria tido acesso a essa carta. E eu fico imaginando Timóteo lendo essa carta depois de encontrar o seu amigo morto. O objetivo de Paulo com a carta, ao que tudo indica, seria fortalecer o filho na fé. Paulo estava esperando que ele viesse visitar ele na prisão, mas sabia que essa visita poderia não acontecer. Quer seja pelo fato da sua morte parecer iminente, ou então pela própria impossibilidade de Timóteo chegar a tempo. Ele, então, adianta o que ele queria dizer ao seu jovem discípulo, que tinha alguma tendência para ser tímido. Tem alguma tímida aqui? Nenhuma, glória a Deus. Cadê a tímida? Deixa os anjos te ver para te dar ousadia, aleluia. Ele queria que Timóteo continuasse firme no seu chamado, que não deixasse o sofrimento de Paulo gerar impacto no chamado dele, que não se envergonhasse nem do seu Deus e nem de Paulo. Paulo, ele fala com detalhes com Timóteo, ele pede para Timóteo trazer para ele as coisas que estavam em casa. Traga para mim o meu agasalho. Venha logo, acelera. Eu preciso te ver. Ele queria dar esses comandos para Timóteo pessoalmente. Eu não sei se você tem alguém que você olha, que você admira, que cuida de você, que você é mentoreada, pastoreada, e que ela dá algumas direções para você, e por muitas vezes não dá tempo de falar pessoalmente, a gente usa o quê? WhatsApp. Hoje a gente tem WhatsApp. Eu mando mensagem para as meninas 2h da manhã, e elas que não me ouvem. Mando de áudio, o que vocês acham? Aqui, Paulo não tinha WhatsApp. A gente tem uma ferramenta incrível. Aqui não tinha, gente. Só tinha carta. Era o único meio. Ele encorajando Timóteo a não se corromper. Paulo faz uma apresentação de si mesmo, dizendo que ele era apóstolo de Jesus Cristo. Um apóstolo era uma pessoa autorizada para realizar alguma coisa em nome do outro. Apóstolo era um cargo muito grande, mesmo ele estando dentro da prisão. Ele não queria que Timóteo lembrasse dele como um prisioneiro. Ele fazia questão de lembrar: eu sou apóstolo, eu sou o representante de um Deus vivo. Em nenhum momento ele fala da prisão com um ar de tristeza. Eu não consigo ler essa carta e ver no Paulo triste. Mesmo estando sozinho, esquecido, eu não consigo ver. Eu vejo um homem maduro que entendeu o seu chamado e está tentando trazer clareza para a próxima geração, que ele precisava se posicionar daquela maneira, porque realmente os dias seriam difíceis. Se para Paulo já foi difícil, agora imagina para Timóteo. Quando Timóteo pega essa carta, e leu essa carta, após o seu querido Paulo já ter falecido, ele tinha duas opções: guardar a carta, se acovardar e falar: eu não quero esse chamado, é ou não é? O que você faria? Você pega uma pessoa que é um líder seu, alguém muito importante, que representa algo na sua vida ministerial, acontece algo ruim com ele, qual é a tendência? É você? Tem gente aqui?
Satanás achou que matando Paulo iria parar os discípulos que ele havia preparado. Mal sabia ele que Timóteo estava pronto. Timóteo estava pronto para a missão. Eu fico imaginando Paulo caminhando até o lugar da sua morte. Eu não imagino ele de cabeça baixa, eu imagino ele adorando ao Senhor e declarando: eu combati o bom combate, percorri a carreira, guardei a fé. Você está disposta a percorrer assim no seu ministério? Você tem noção que tem muitas pessoas hoje se envergonhando do Deus que serve? Que não expõe o Deus que serve na rede social? É aquele falso crente, 007. Só é crente aqui na igreja, da igreja não é mais crente. Cadê a essência do Evangelho? A essência foi morte na cruz. Foi exposição, foi vergonha para que você tivesse vida eterna. Timóteo agora precisa continuar a missão. Como continuar a missão depois de uma notícia dessa? Quem foi Timóteo? Alguém sabe me dizer quem foi Timóteo? Timóteo foi um dos discípulos colaboradores de Paulo, destacado no Novo Testamento por seu papel de liderança, fidelidade. Ele é mencionado pela primeira vez em Atos 16, onde Paulo é encontrado na cidade de Listra, na atual Turquia. Timóteo era filho de uma mãe judia, já era crente, chamada Eunice, e de um pai grego. Deste jovem, ele foi instruído nas escrituras pela mãe e pela sua avó, Lloyd, que também era uma devota. Essa educação espiritual contribuiu para que ele fosse bem recomendado por todos os seus irmãos naquela região. A Bíblia não especifica a idade exata de Timóteo. Quando Paulo conheceu ele em Listra, ele deveria ter entre 16 e 20 anos. Paulo frequentemente se referia a ele como um jovem, e depois ainda aconselhou Timóteo: ninguém despreze a sua mocidade. Timóteo se tornou um dos companheiros de viagem de Paulo, acompanhou Paulo em muitas missões, em Corinto, Tessalônica e Filipos. Ele dizia que Timóteo era um filho na fé. Timóteo foi chamado de filho por Paulo, muito embora Timóteo já tinha sido convertido antes de conhecer Paulo. Quando Paulo chega a Timóteo, ele já sabia quem era o Senhor. Mas Paulo acolhe Timóteo como um mentor e como um pai na fé. Nós não sabemos qual que era o relacionamento entre pai, que o pai dele era grego, entre pai e filho. Mas a Bíblia relata a influência de duas mulheres. Talvez você se enxergue assim: eu oro pelos meus filhos, eu tento falar de Jesus para eles, pastora, mas é difícil, eles não querem. Está difícil, pastora, antigamente era mais fácil. Eunice e Lloyd não desistiram de Timóteo, elas pregavam para ele, e por isso ele virou um grande pregador. Todas as pregações que você fizer para os seus filhos, porque a sua igreja começa na sua casa, você é a pastora da sua casa. Quem tem sido pastor em casa? Você apacenta um rebanho, de uma, de duas, de três. Pastora Lúcia tinha 17 irmãos, era um rebanho grande. Você é a pastora da sua casa. Todas as pregações que você ministrar para os seus filhos, eles vão se lembrar no futuro. Então não para, não desista. Começa a fazer devocionais com eles. Tem um testemunho da Lília lindo. A Lília lá começou a fazer os devocionais com as meninas, agora grande. Elas estavam longe da igreja e esse devocional foi a estratégia do céu para ela começar a pastorear a casa dela de volta. Ela tomou o prumo de novo na mão. Quando ela sentava para poder ler o devocional, lá vinha as filhas: mãe, eu posso pintar com você? Quantos testemunhos a gente tem de meninas que chegaram na igreja através dos pais, ou dos pais que chegaram através das meninas, mas nós temos sim uma missão como mulheres de Deus. Se você é mãe, se você não é, já começa agora. Ontem a pastora Naira falou que ela faz 4 devocionais, não é isso? 3 devocionais, gente. Quantos devocionais você tem feito? Não consegue nem assistir a Evolução Diária, que é 15 minutos. E aí como vai falar que tem intimidade com Deus? Quando você se ajoelha, o Senhor fala assim: eu não conheço, está diferente, filha. Você está diferente, eu não te conheço mais. O Senhor está te chamando de volta. O Senhor está te chamando de volta. Volte para a intimidade com Ele, assim como Paulo tinha intimidade com Timóteo.
É necessário começar em casa o projeto que vai impactar a nação. Muitas pessoas oram para um ministério gigante. Eu quero ser, eu quero fazer. Começa na sua casa. Não adianta você conquistar todo mundo, um monte de vidas para Jesus e perder os seus filhos. Não aceita perder os seus filhos. Se posiciona como uma mãe naquele lugar. Se você é avó, você também tem influência. Eu sou fruto da minha avó. Glória a Deus por aquela senhorinha de coque. Ela que me ensinava sobre o Evangelho, mesmo sem saber ler. Ela não conseguia ler um versículo, ela não sabia ler. Deixava a Bíblia aberta no Salmo 91. Chega, ficava amarela a Bíblia. Era o único salmo que ela sabia recitar de cor. E ela pegava e ficava fingindo que estava lendo. Hoje eu choro porque quando eu era jovem eu não tinha noção do impacto daquela oração de Salmo 91 dela em casa. Iria causar na minha vida hoje. Hoje eu sou privilegiada porque eu posso ter 10 Bíblias, mas não adianta eu ter 10 Bíblias se eu não ler nenhuma. Algumas mulheres me chamam no direct do Instagram e falam assim: pastora, qual que é a Bíblia que você lê? Filha, a Bíblia, não importa qual é a versão, leia. Para de dar desculpa. Quando chegar a minha Bíblia de estudos, quando chegar aquela Bíblia colorida para me pintar, eu vou ler. Começa a ler que você está na tua casa. Você tem um tesouro dentro de casa. Começa agora. Mulheres cheias de autoridade e poder é só através da palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É assim que está na palavra. Nós vivemos na mentira, na superficialidade. E como que vai querer ter unção, poder, autoridade? Não tem poder, não tem autoridade sem busca e sem entrega. Se você está querendo isso, pode levantar e sair. Não tem. Milagre é só quando é impossível. Se tiver possibilidade, você tem que levantar, erguer as mãos e falar: Senhor, o que é possível eu vou fazer, porque eu sei que o meu Deus está trabalhando no impossível. Quais são as impossibilidades? Porque por muitas vezes a gente senta e começa a se lamentar. Eu não faço a faculdade porque é difícil. Não consigo uma vaga de emprego. Eu não consigo um casamento bem sucedido. Eu não consigo. Faz a tua parte, pelo amor de Deus. O Senhor está olhando para você, está esperando ver a sua atitude. Lloyd teve atitude. Eunice teve atitude. Elas não podiam pregar. As mulheres naquele tempo não podiam pregar. As mulheres não podiam nem entrar na sinagoga. O negócio era estreito para as mulheres. Quando Jesus veio, que Jesus era maravilhoso, né? Aí ele falou assim: peraí, porque eles não veem o coração delas. Quando Jesus veio, mudou tudo. Jesus liberou acesso para mim e para você. Mas a religião por muitas vezes tentou paralisar a voz da mulher. Agora eu vou te falar uma coisa também. Não existe mulher em cargo de liderança sem estar submissa a um marido. Não existe isso. Se você conhece alguma mulher aí que está em cargo de liderança, é Jezabel pura. Se não tiver um sacerdote, eu tenho meu Elcana, eu tenho meu marido que me cobre. Eu vou até onde ele me permite, porque ele é o sacerdote. E caminhar em obediência é tão legal, gente. O Senhor te honra tanto. O Senhor se agrada de você. Coisa boa é quando a gente aprende a honrar o marido. Enquanto você desonra, você atrai desgraça. Quando você começar a honrar, você vai ser abraçada pela graça. E eu estou sendo abraçada pela graça dia a dia. E é por isso que o nosso ministério como igreja tem crescido. Mulheres sendo curadas, transformadas, as famílias sendo alcançadas. E é coisa simples, é uma coisa simples, um devocional, uma oração da meia-noite. Vamos para o monte, leva a filha. Vamos fazer uma visita, né, Henrique? Vamos levar as filhas. Gente, agora se você não serve, se você não faz, se você não ora, se você não lê, por que você quer exigir alguma coisa deles? Essa geração é movida pelo exemplo. Eles querem ver em você. Se você não faz, vai ficar difícil. Lloyd e Eunice eram realmente um exemplo. O que Timóteo tinha de diferente? Conduta, fala comigo, conduta, paciência, perseverança, sabedoria e amor.
O texto em que Paulo fala em 2 Timóteo 3, 10, 11, diz assim: você, porém, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei. Paulo usa essa expressão para destacar que Timóteo deve se manter na essência totalmente firmado no amor. Algumas lições que nós podemos aprender com a vida de Timóteo. Primeiro, sobre a avó e sobre a mãe, que eu já falei, que é uma fé hereditária. O poder de um legado. Você tem um poder na sua mão. Os seus filhos vão ser aquilo que você colocar sobre eles. Você tem orado sobre eles? Lá em casa é assim, o pastor Vitor fica, a gente ora marchando, né? Ele sai marchando, orando, profetizando pelas meninas. Vocês viram as 2 meninas abrindo o culto aqui? Essas meninas vão longe. Essas meninas vão pregar para muitas pessoas, elas não vão se calar, porque elas estão sendo totalmente mentoreadas e ensinadas em casa. Lá em casa a gente não lê a Bíblia, a gente vive a Bíblia, porque ler a Bíblia é fácil, eu quero ver você viver a Bíblia. Eu tenho uma missão com 2 meninas, num tempo de hoje. Você acha que é fácil? Você acha que é fácil? Você acha que é fácil ser filha de pastor? Quem acha que é fácil? Tem filha de pastor aqui? Tem filha de pastor? É fácil, meninas? É uma coisa assim. Gente, não é brincadeira. Elas não podem elas vivem como se estivessem naquele... Sabe aquelas 2 borboletas ali, ó? É as minhas filhas para vocês. Vitrine. Os nossos filhos são vitrine. O seu casamento é vitrine. A sua casa é vitrine. Qual é a vitrine que você tem mostrado? Eu tenho orgulho de falar que eu estou cuidando da minha vitrine. Mas eu vou te dizer que é trabalhoso. É necessário limpar todos os dias esse vidro. Quando vir alguém toca, tentando deixar uma marca, lá vai eu com o óleo da unção falando, não, 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 elas são marcadas por Ele. Quando vem uma mosca começar a falar algo no ouvido, eu falo, não, 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 elas são ungidas dEle. Aqui não, Satanás. Pastoreie em casa e colherá fruto fora de casa. É uma missão difícil, requer trabalho, esforço e exemplo. Então começa em você. Fala, Senhor, o Senhor conhece meu coração. Se existe algo em mim que precisa ser mudado, moldado, tratado, transformado, comece em mim essa obra. Porque eu não vou começar a pegar a Bíblia e sair pregando, que nem a pastora Vanessa diz, mas a minha atitude vai pregar a tua palavra. O meu esposo vai ver uma esposa diferente. Aquela mulher que quando estiver dobrando a roupinha dele vai estar orando, passando a roupa, vai estar orando por ele, fazendo a mala como eu faço no meu esposo, que vem aqui gravar o Evolução Diária, eu sei que é uma carga espiritual, e eu estou falando, Senhor, vai com ele, que não seja ele, mas que seja o Senhor, renova as forças dele, blinda a saúde, blinda as emoções. Parece pequeno, mas eu sei que Satanás me odeia, porque é isso que tem mantido a minha casa guardada. E quando a gente entende isso, tudo muda. Eu decidi seguir o exemplo de Lloyd e de Eunice, as tiazinhas do coque. Quem topa? Tem mulher do coque aqui? A mulher do óleo da unção? Que vai pegar a vassoura e falar, sai Satanás, em nome de Jesus? Aqui não. É coisa de louco, ninguém vai entender, mas vai dar certo. Depois vocês me contam. A segunda lição que eu aprendo com Timóteo é, vença a timidez. Olha para essa mulher linda aí e fala, vença a timidez. Mantenha vivo o seu dom. Por essa razão, torno-lhe a lhe dizer, mantenha viva a chama do dom que Deus te deu, pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Fala, para de ser covarde. Mas fala com autoridade, que está muito mansinha. Para de ser covarde, vai. O Senhor te revestiu de poder, amor e equilíbrio. Paulo encoraja Timóteo a vencer a timidez e a usar os dons que Deus deu para ele. Com certeza, Timóteo era um menino tímido, e isso poderia ser um empecilho para que ele pudesse proclamar o Evangelho. Eu não sei se você já passou uma carta aí para vocês. Quem já viu a carta? Alguém já viu a carta? Todo mundo viu? Pode passar a carta, por favor. Vai passar uma carta na mão de vocês com uma missão, tá? É importante que vocês leiam e passem para outra irmã. Por favor, se Deus colocou um dom em você, use com ousadia, não deixe o medo te impedir, não deixe que o seu propósito morra, permita que o Espírito Santo se mova
e que Ele possa ser visto através de você. A terceira lição, não tenha vergonha de falar a mensagem. O versículo de 2 Timóteo 1,8 diz: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor e nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo aconselha Timóteo a não se envergonhar de compartilhar a palavra. Compartilhe a palavra. Compartilha. Posta mesmo na sua rede social, vão ver que você é crente. Faz vídeo de devocional, posta para as amigas ver, faz mesmo, quem vai fazer? Se quiser parar de te seguir, está tudo bem. Mas eu posso te dizer que vai vir uma multidão sedenta, quando vê a presença dele através de você. Vai falar, vou começar a seguir aquela irmã maluca, que fica filmando as panelas, mas é cheia de Deus. Tem coisa que eu não sei, gente, meu Instagram eu posto panela, lençol de cama, roupa de molho. Tem alguma novidade nisso? Eu de coque, sem maquiagem. É a essência do Senhor em mim. E eu não vou deixar isso se perder. Eu encorajo você a ser você. Ser autêntica, ser de verdade. Tem como ser de verdade? Tem. Num mundo aí totalmente falso, que tudo é falso. Que está até difícil de você descobrir o que é verdadeiro do que é falso, não é assim? O plágio está tão grande que você fala, meu Deus, mas o que é verdadeiro aqui? Vão tentar mentir sobre a palavra. Vão tentar mudar a Bíblia. A Bíblia é imutável. A palavra é imutável, é a mesma. E ela tem o mesmo poder, como uma espada, que quando entra, ela esmiuça lá dentro. Por isso que a pastora Vanessa é mansinha assim, mas quando vai pregando, vai um negócio, você vai falar, meu Deus, por que ela está falando assim? Entra, esmiuça, depois sai, e vem o refrigério do Espírito Santo trazendo cura e refrigério. E no final tudo dá certo. Assuma o comando da corrida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Não importa quais são os seus planos, os seus projetos, coloque sempre nas mãos do Senhor. Entenda que a vida é uma grande corrida. Quem já correu aqui? Gente, eu não sei correr não, mas eu sei caminhar. Já fui em algumas corridas com meu esposo. Meu esposo é maratonista. Já chegou a correr 17 quilômetros e é difícil, é desafiador. Mas eu acho tão bonito quem corre. E Paulo não estava só correndo aqui não. Ele estava correndo e puxando um monte de gente com ele. E ele termina a carreira dele falando assim, eu corri a corrida, combati um bom combate e guardei a fé. Que você possa guardar a fé nesse tempo atual. A quinta lição, fala para a irmã linda aí, ó, não seja ingênua. Tempos difíceis virão. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. 2 Timóteo 3, 1, 5. Paulo alerta Timóteo sobre os tempos difíceis e as pessoas egoístas que viriam. Ele descreve uma geração que ama mais a si mesmo do que a Deus. Essa advertência é um lembrete que precisamos estar vigilantes e não sermos ingênuos em relação ao pecado ou à tentação. Paulo também se refere às pessoas que no meio do caminho vão te deixar para trás. Tempos difíceis, não seja ingênua. Talvez você não termine essa corrida com essa pessoa que começou com você. E está tudo bem. O importante é que toda corrida, quem vai estar com você? Ele. Ele é o suficiente. Então, em toda corrida, você vai ter o apoio e o suporte dele. Falando, vai filha, você consegue. O Espírito Santo lá te ajudando. E aí, quando você terminar, você vai falar assim, eu guardei a fé. E você vai conseguir orgulhar o seu Deus quando você findar essa corrida. Sexta lição, está acabando. Na hora mais difícil será só você e Deus. Fala aí, só você? E quem mais? Só você e Deus. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos desapareceram. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças e de poder. Paulo experimentou o abandono de todos. Todos aqueles que caminhou com ele, que ele cuidou, que ele tirou piolho, que ele fez tudo. Na hora que ele mais precisou, virou as costas e falou, fica aí, Paulo, eu não vou andar com você não, porque andar com você vai queimar meu filme. Ficou Paulo sozinho. Aí o Senhor lembrando, filho, fica tranquilo, eu estou com você. E é isso que importa. A sétima lição e a mais importante, quem já pegou a carta aí? Vai levantando a mão quem já leu a carta. Já leu? A sétima lição é, pregue a palavra. 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 Em todas as cartas que Paulo escreve para Timóteo, a ordem era única: pregue a palavra.
Enquanto eles estiverem te amarrando, pregue a palavra. Enquanto eles tentarem te esconder, pregue a palavra. Quando a pressão vier, pregue a palavra. Quando o medo vier, pregue a palavra. A visão que Deus me deu daquela carta, daquele selo, tinha uma frase escrita, uma palavra escrita, e eu fiquei, Senhor, eu não sei falar essas coisas. E a frase que estava escrita era Milta, que significa pregue a palavra. E para mim foi muito pontual, porque aquele selo ser marcado com pregue a palavra, é tudo que eu estava fugindo de fazer. Eu falei, Senhor, deixa eu ficar fazendo qualquer coisa na igreja, eu vou para o Kids. Eu posso até servir no estacionamento, eu não sei dirigir. Senhor, me deixa, eu faço qualquer coisa, deixa eu no louvor. Gente, eu amava estar no louvor, eu amava, no louvor, Senhor, como eu amava estar aqui no louvor. E quando ele falou assim, você vai pregar a palavra, eu falei, eu não quero pregar a palavra, eu nem sei pregar. Quem vai parar para me ouvir, Deus? Ou você pregando peça em mim de novo. Essa carta foi um lembrete que nesse tempo o que eu vou fazer é pregar a palavra. Mas isso não quer dizer que vai ser em cima do altar, vai ser por onde eu for. Na minha casa eu prego a palavra, no meu trabalho eu prego a palavra, na minha faculdade eu prego a palavra. Não quer dizer que eu preciso estar com o microfone para pregar a palavra. Pregar a palavra vai fazer de você ser esmiuçada. Porque toda vez que eu abro a Bíblia e as letras começam, as palavras começam a sair, a primeira pessoa impactada com ela sou eu. E eu vejo quanto tempo eu perdi em buscar a palavra. Ontem eu estava conversando com a minha amiga Karine e eu falei, o que eu sinto nesse tempo? A pressão. Você já viu o metrô? Quem já andou de trem? Meu Deus. Levanta a mão de novo. Meu Deus, de trem. Trem de São Paulo. Meu Senhor. Trem de São Paulo, você entra no trem, é todo mundo vendendo tudo, né? Eles vendem chiclete, eles vendem bala, eles vendem fone, vendem... Já. É assim ou não é? Eu já andei de trem, gente. Está pensando o quê? Quem já andou de metrô? É melhorzinho, né? Mas é meio apertado. Meio lotado. O meu sobrinho é autista e ele entra no metrô e começa a falar as estações. Estação Fradique Coutinho. Muito bonitinho. Mas a visão que Deus me deu na última semana é como se eu estivesse saindo de um metrô, mas é como se eu sentisse o vento do metrô, sabe assim? E aí o Espírito Santo, você está atrasada, então aguenta a pressão. Você está atrasada, aguenta a pressão. Você está atrasada, aguenta a pressão. Eu atrasei o meu chamado porque eu não mergulhei na palavra. Se antes eu ficava 30 minutos estudando a Bíblia, agora são de 2 a 3 horas no dia, ainda é pouco, porque eu estou atrasada. Então, se você é jovem, para de perder tempo, mergulha na palavra, porque eu não sei você, eu que sou meio paciente, que um dos meus perfis comportamentais é a paciência, que tudo bem que eu perdi um pouco nesses últimos anos de Evo, mas glória... Para quem é um pouco paciente, se alguém te apressar, tem paciente aqui? Não, só eu. Não me faz nada com pressão. Não me olha com essa cara. Porque esse negócio de pressão comigo não funciona. Aí o Senhor falou, vou te apressar. Eu falei, meu Deus, eu não vou dar conta. Mas eu estou dando conta. De vez em quando parece uma montanha russa. Você sente até um gelo na barriga. Eu falo, Senhor, a Giovana, mãe, você está bem? Eu falo, filha, parece que eu estou numa montanha russa. Mas vamos embora. Se ele está comigo na montanha russa, eu vou junto com ele. Porque o plano é dele, o sonho é dele, o projeto é dele. O que você tem que fazer? Quem leu aí o papel? Eu vou contar até 3. O que vocês precisam fazer? Ah, mas está muito devagarzinho. O que vocês precisam fazer a partir de hoje? De novo para o inferno ouvir. Ah, ele não ouviu ainda. De novo. Ninguém vai te calar mais. Ninguém vai mais parar você. Aguenta a pressão. Você está atrasada que nem eu, aguenta a pressão. Dá uns negócios, você segura no metrô e vai.
Senhor, me ajuda, eu quero ir, eu não vou parar não. Eu não desço na próxima estação. Estações foi o ano passado. Combinado? Já desci na estação ano passado, já foi, agora eu estou dentro, agora eu quero ir, ó. Eu quero alcançar o maior número de mulheres que eu puder. Eu quero poder ajudar muitas mulheres a restaurar quem elas são. Eu quero poder fazer parte de um legado que lá no futuro as meninas vão falar assim, a sua avó orou pela mamãe, foi a tua avó que ensinou a mamãe a fazer isso. Eu tenho uma missão com essas duas meninas, prepará-las para o casamento, para ser pastoras no futuro. Você acha que é brincadeira? Auxiliar um homem brabo que nem o meu? Gente, o cara é gigante. Eu falo, Jesus, eu não vou conseguir nunca. Ele começa a me ensinar, ele começa a me ministrar na mesa. Eu falo, Jesus, eu não tenho tempo nem de anotar. Vou começar a usar um gravador em casa. Ele me ministra o tempo todo, então assim, eu sou privilegiada. A gente senta para almoçar, eu quero levantar para tirar a mesa, e ele fala, senta, que eu não terminei. Eu falo, gente, Senhor, me ajuda, minha cunhada está aí, a Bill. Cadê a Rose? Não chegou ainda. A gente está sentadinha na mesa e fala, não, ainda não está na hora não. Não terminei, aí eu falo, gente, mas eu nem anotei. Aí eu falo, Giovana, você anotou? Ela falou, mãe, só lembro de um versículo. E ele disse assim para mim, ele falou assim, ó, se você está buscando por conhecimento, então corre, porque eu não vou parar. Eu falei, gente, que corrida é essa? Mas o que é gostoso é que nós não estamos competindo. A parte gostosa disso tudo é que tudo que eu sei foi ele que me ensinou. Então ele vai fazer um curso, ele paga o curso, depois eu ganho todo o e-book de graça. Ele vem e faz a palestra para mim. Ele foi viajar para muitos lugares, chega contando tudo para mim. Gente, eu sou pós-graduada por ele. Eu vou pegar um certificado do pastor Vitor Santos. Ele me ensina tudo. Eu falo, gente. E ele é dedicado, ele é esforçado. É um homem de Deus, que entende o meu chamado, que não me diminui, que mostra para mim que eu estou pronta, quando eu falo que eu não estou. Quando eu falo que eu não quero pregar, ele fala, você vai pregar sim. Aí o Senhor vai lá e me mostra. E quando ele mostrou esse selo, o que eu achei interessante no selo, porque o selo era como se fosse uma marca d'água, e naquele sonho é como se ele estivesse derretendo aquela letra, sabe? E aí eu orando depois, perguntando para o Senhor, o que significava aquele derreter? Aí o Senhor falou, o teu azeite está endurecido, porque você não está pregando a palavra. Você já viu quando você pega um azeite ou uma gordura de qualquer espécie que você deixa um pouquinho ali, ela forma uma camadinha, e aí ali o Senhor falou, carimbou, prega a palavra. Eu falei, gente, só faltava essa agora, o Senhor queria que eu pregue a palavra com envelope verde de um lado para o outro. Vou entrar no metrô com esse envelope, vocês vão ver. Vou falar, vocês começam a pregar a palavra, porque ele não deixa eu dormir mais. Timóteo não parou. Ele tinha tudo para parar. Eu tenho certeza que você já pensou em desistir em algum momento da tua jornada. Eu já pensei em desistir. Quantas vezes eu já falei, meu Deus, eu vou desistir. Aí vem uma das minhas amigas que ficam em oração por mim, pastora, não desiste não. Eu falo, Senhor, você ainda fica contando tudo para elas. Eu falo, Senhor, eu não vou suportar. Aí alguém me liga e fala, você vai suportar sim. O Senhor está te revestindo com força, com ousadia, e você vai sorrir para o seu futuro sem medo dele. Porque Satanás, por muitas vezes, tentou roubar o meu sorriso, roubar a minha alegria. E agora, quando eu acordo, eu falo assim, eu já estou vendo o futuro, Satanás. Fica tranquilo, porque eu estou seguindo o plano do Abba. Então, o plano dele não tem erro. Se fosse o meu plano, podia dar uns problemas. Mas como é o plano dele, agora me diz como que é seguir o plano dele. O plano dele é assim, é um dia de cada vez, porque o futuro ele já preparou. Você já viu o futuro? Não. E como eu vou caminhar? Qual que é o caminho? Pastora, qual que é a estrada para eu poder seguir essa jornada? A estrada é a palavra. Conforme eu vou estudando a palavra, ela vai sendo meu guia. Conforme eu vou me aprofundando, ela vai sendo lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então não tem erro. Você já andou no escuro dentro de casa? Já. Com certeza bateu o dedinho, ficou inchado, doeu, você chorou e tudo mais. Agora, quando nós temos o Senhor como guia, você vai andar e a luz vai começar a acender. Ele vai falar, filho, o caminho é esse. Continua sendo guiada pela palavra.
É difícil ser guiada pela palavra. Fala para essa irmã, é difícil. Mas você vai dar conta. Para de dar desculpa. Mergulha na palavra. Entenda o seu tempo, porque o Senhor está te chamando para esse tempo, não é para daqui 10 anos. Daqui 10 anos Ele quer usar os seus filhos. Daqui 20 anos Ele vai estar usando meus netos. Se não usar antes, porque os meninos vão ser valentes. Amém? Só eu que estou profetizando pelos meus netos, glória a Deus. Vamos lá. Então eu quero encorajar algumas mulheres assim, a não parar o seu chamado, assim como Paulo não parou, e se tornar um recipiente. É a última lição, eu prometo. Torne-se um recipiente para que Deus possa usar. Em Timóteo 2, capítulo 2, versículo 20 e 21, diz assim: numa grande casa há vasos, não somente de ouro e de prata, mas também de madeira, de barro. E se alguém se purificar dessas coisas, será um utensílio para a honra. Paulo está nos chamando a ser recipientes de honra, purificados e prontos para o uso do Mestre. Isso significa buscar santidade e permitir que Ele libere acesso em você. Em uma casa, eu não sei se na sua casa tem algum utensílio de ouro. Tem na sua casa? Ouro, prata, bronze. Na minha não tem. Nem adianta vocês ir lá, eu tenho marca da aliança de plástico. Aleluia. Mas se você tem, o Senhor está te falando assim, não, nada disso faz, para o Senhor nada disso muda, porque lá no céu as ruas são de ouro. Você acha que para o Senhor o ouro é importante? Ele colocou como asfalto. Aí às vezes a gente olha para a nossa irmã e acha que ela tem um copo mais bonito que o nosso. E por isso ela vai ser usada de uma forma mais intensa e mais profunda. Mas quem já tomou água em filtro de barro? Coisa boa, meu Deus! Eu fui para Dubai, vou contar para vocês, mas vocês não contam para o PR. Eu fui para Dubai, vocês não vão contar, né? Eu fui para Dubai, ele me levou num restaurante que eu queria muito ir. Nem sei pronunciar o nome, acho que é Cheesecake, como que chama? Factories, negócio aí, chiquérrimo. Aí, pediu o prato, ele pediu lá tudo em inglês, porque agora ele está fazendo aula de inglês, está chique, né? Aí pediu lá o prato, veio frango com macarrão. Aí eu falei, não está normal isso. Tudo isso a gente veio de lá do Brasil para comer frango com macarrão e creme branco. Ele falou, Vanessa, isso aqui é chique. Eu falei, é frango com macarrão. Ele ficou doido comigo. Beleza. Aí disse que tem uma água lá. Você deve ter tomado, Karina, essa água maravilhosa. Uma água super chique, numa garrafa de vidro. Gente, que água chique. A garrafa é linda. Comprou a água, porque disse que a água era top. Veio não sei de onde. Tomou, fica jovem 50 anos. Mentira, não tem isso não. Tomou a água, cara, a água, mas a gente queria viver a experiência. Vamos comprar água, já está aqui. Porque é mais fácil tomar água lá em Dubai do que você ir para Dubai de novo, né? Ele comprou a água tentando me agradar, tão bonitinho. Atos de serviço, me deu uma água, uma garrafa chique. Eu dei o primeiro gole, parecia aquelas águas. Você já se afundou num lago? Gente, que água ruim. Aí eu falei, Senhor, eu não sei ser chique. Tomei 2 goles da água, assim, entalando. Falei, Senhor, não está dando certo esse negócio, não. Falei, Vi, eu não gostei. Ele falou assim, você não consegue ser chique. Falei, Vi, eu prefiro tomar água no filtro de barro. Vou ficar mais feliz. E eu estou comparando isso para vocês, porque aquela garrafa era linda, era de cristal, a água era toda cheia de coisa, pH, sei lá qual era. Depois eu vou postar no meu Instagram qual que é a água, nem comprei. Gente, mas eu prefiro a água do barro lá. Minha avó tomava numa caneca de alumínio, coisa boa, aquela caneca que você pega o bombril. Água geladinha, nossa, isso é essência. Coisa boa, você está com sede de tomar uma água boa. Eu estou com sede, vou comprar uma água daquela $50, ainda ficar entalando. Então, para de se preocupar com a irmã do lado, com a amiga do lado, com a vizinha, com a colega de trabalho. Porque ela tem pós-graduação, porque ela tem não sei o quê. Filha, você é um vasinho de barro. Deixa o Senhor te encher. O que você tem é puro. Eu prefiro ser vaso de barro, porque a palavra diz que Ele é o oleiro, não é? E se é de barro, Ele vai moldar. Você vai permitir Ele te moldar? Você vai permitir Ele te tocar? Tudo que você vai fazer vai ser para a glória dEle? Eu tenho que terminar porque eu tenho 1 minuto. Mas eu quero só ver se o recado ficou dado. Eu vou perguntar a última vez, vocês vão falar bem alto, tá? Qual é a missão? A missão foi dada.